Boa noite, senhoras e senhores. Clayson defende a ideia do comunismo em oposição à ideia do nazi, né? Ele diz que o nazi deve ser criminalizado, mas não o comunismo. Então vamos entender isso aí. Lembrando que se você gosta do conteúdo desse canal e quer que esse conteúdo alcance mais pessoas, inscreva-se no canal, dê o seu like e ajude por Pix ou tornando-se membro. E se você se tornar membro, você vai ter acesso a mais de 60 aulas de economia, ética e filosofia. Então, ele fala o seguinte, que a extrema-direita quer que o nazismo seja, se o nazismo for criminalizado, o comunismo também seja. E se o comunismo não for, que o nazi também não seja. Ou seja, essa frase aqui já mostra a total distorção da realidade, total desonestidade. Então o que acontece? O Clayson ele chama todo mundo que iguala como igualmente perigosos o nazi e o comunismo. Ele quer que todas essas pessoas sejam classificadas como extrema-direita. O que significa isso? Primeiro, nós libertários, o monarca, são pessoas que não se consideram de direita. Eu não me considero de direita. O monarca também não. Eu estou mais pro lado do libertário. O monarca não está tão claro assim para qual lado ele está, se é para um lado libertário que pode ser democracia direta, que ele já falou uma vez, ou se ele está em dúvida, não importa, mas nós não somos pessoas que nos consideramos de direita. Só que o Clayson, ele quer que todas as pessoas que não aceitam o comunismo como legalizado, como socialmente aceitável, o Partido Comunista, todas essas pessoas, que são de diversos tipos, que elas são extrema-direita. Essa é uma ideia da extrema-direita. O que ele quer dizer com isso? Ninguém se auto-intitula extrema-direita. Ninguém fala, eu sou extrema-direita. Ninguém fala isso. Extrema-direita é algo que você só fala do outro, daquele que discorda de você. Então ele quer que todos que discordam sejam vistos como extrema-direita, o que remete ao extremismo. Então, já vi um vídeo uma vez do Henri Bugalho explicando esses youtubers, Henri Bugalho, Clayson e youtubers de esquerda, têm um pensamento muito alinhado, né? Ao contrário de nós, libertários, que estamos o tempo todo discordando uns dos outros. Eles não, têm um pensamento bem alinhado uns com os outros. Então eles veem a extrema-direita como aquelas pessoas voltadas a coisas como racismo, como xenofobia, homofobia, esse tipo de coisa. Então olha a malícia, né, do que ele está falando. Ele quer associar qualquer pessoa que seja contra o comunismo ao extremismo, preconceito, nazi, neonazi, né? Ou seja, você não pode ser contra qualquer ditadura. Eu sou contra todas as ditaduras. Você não pode. Ou é comunismo ou é nazi. Ou você tem que achar aceitável um, ou achar aceitável o outro. Isso é um absurdo. Então eu não posso ser contra os dois. É um absurdo isso. É uma distorção da realidade e uma caracterização desonesta das pessoas que discordam de você, né? Totalmente desonesta. Então essa é a estratégia de muitos esquerdistas de querer associar. Eles se esforçam de novo e de novo com a linguagem deles, com essa linguagem de chamar tudo de extrema-direita, de fascista, de nazi. Geralmente, quer dizer, agora a polêmica gira em torno de alguém que falou a palavra nazi, mas a esquerda já chama os outros de nazi desde sempre. Esse Clayson é alguém que caracteriza o regime do Bolsonaro como neonazi. Quer dizer, o Bolsonaro tá lá, eu tô aqui, o Bolsonaro presidente, faz uma câmera de gás aí, tá bom? Então põe o judeu no trem e põe uma música clássica aí, tá ok? E não gostou, é isso aí, acabou, tá bom? Leva lá pra câmera de gás, né? Como se o regime do Bolsonaro tivesse câmeras de gás e fosse antissemita, etc. Né? Quer dizer, é um total delírio. É um delírio. Não existem mais regimes nazi no mundo. Não existe mais nenhum. Só que existem ditaduras socialistas. A Venezuela é uma ditadura socialista. Cuba é uma ditadura socialista. A Coreia do Norte é uma ditadura socialista. E hoje são ditaduras
com o povo miserável, que matam os opositores, que exterminam pessoas, todos os opositores, fuzilam pessoas. Hoje, e tem partidos políticos no Brasil hoje que defendem isso. E eu não tenho direito de discordar disso, que achar que isso é absurdo, que isso é hediondo, que isso é criminoso, que isso deve ser banido, que esses partidos devem ser banidos. Eu não tenho direito de achar isso. Eu tenho que ser de extrema direita para achar isso. Eu tenho que ser um extremista para achar isso. Ou seja, ele quer enfiar a goela abaixo que eu tenho que achar aceitável ditadura, porque senão eu gosto da outra ditadura. Ou se você não gosta de uma, você gosta da outra. O que é isso? Uma pessoa que quer caracterizar todo mundo como amigável a alguma ditadura. Eu não sou amigável a nenhuma ditadura. Eu não tenho ditadura genocida de estimação. Eu não acho aceitável nenhuma ditadura. Eu não acho aceitável partidos que defendam nenhuma ditadura. Tá, agora ele vai dizer o seguinte, ó, que o comunismo em si, aí ele pode dizer assim, mas esses partidos, eles defendem ditaduras que existem aí acidentalmente, né? A ideia do comunismo não inclui ditadura. Então vamos desmistificar isso aí. Eu já me desmistifiquei em outros vídeos, como por exemplo, comunismo e nazi são irmãos, que eu coloquei aqui no canal. Então vamos desmistificar isso. Primeiro, para o Marx, o socialismo é o passo anterior ao comunismo. E o socialismo é a ditadura do proletariado. Então você tem aí vários youtubers de esquerda. O Jones Manuel, por exemplo, o Clayson elogia o Jones Manuel. O cara que falou que é a favor de fuzilar os opositores de uma revolução socialista. Ele falou isso. Compara isso com o monarca. Então, olha o cara que o Clayson elogia. É o cara que fala que é a favor de fuzilar os opositores de uma revolução socialista. Agora, compara isso com o monarca, que fala que é a favor de que todos se expressem, de expressão verbal. Olha a diferença do que a gente está tratando aqui. Mesmo que ele defenda a existência de um partido. É muito diferente. O Jones Manuel ele defende literalmente esse regime ditatorial e fuzilar os opositores. E o Clayson elogia esse cara. Ou seja, olha como é completamente hipócrita. Completamente desonesto com 2 pesos e 2 medidas. Porque o monarca não defende o regime da suástica. Ele defende a possibilidade de qualquer pessoa se expressar. O que eu, por exemplo, não concordo pessoalmente, mas é totalmente diferente de você defender literalmente aquele regime. Só que pessoas que defendem regimes ditatoriais e genocidas, o Clayson elogia. Então olha a diferença, como são 2 pesos e 2 medidas, claramente. Então por que a esquerda se esforça tanto para chamar todos que discordam de extremistas? Muito simples, porque eles são extremistas. Então eles querem chamar os outros daquilo que eles são, para assim criar um contraste, e com esse contraste amenizar a sua própria imagem. Então eles validam a defesa da ditadura socialista que eles têm. Eles validam isso ao colar o adesivo de suástica em todo mundo. O Clayson fala que neonazis cresceram 200%. Mas quantos são? Né? Cresceram 200% de quê? De 100 para 300 no Brasil. Né? Só existem em células da Deep Web. Não existe nenhum partido, nenhum youtuber nazi, nenhum partido nazi. Ninguém se expressando publicamente defendendo isso. Só que eles querem colar o adesivo, ele coloca maliciosamente essa informação de que tem os nazis na Deep Web, porque ele quer, não porque ele quer caçar os nazis da Deep Web, porque ele quer colar o adesivo de suástica em nós, como se nós fôssemos isso. Em todos que discordam dele. Para dizer assim, se você não aceitar isso aqui, comunismo, ditadura, genocida, eles falam que o comunismo não tem Estado. Eu já vou chegar nisso aí, tá? Do comunismo não tem Estado. Se você não aceitar isso, você é nazi. Então vamos para essa outra alegação aí de que o comunismo não tem Estado, né? Em primeiro lugar, uma coisa é a ideia que você cria na sua cabeça. Outra coisa é essa ideia no mundo real. A ideia comunista, ela geralmente parte do princípio que você precisa de uma ditadura socialista do proletariado para depois o Estado desaparecer. Então você vai criar uma ditadura, aí você vai roubar os meios de produção dos
burgueses, que eles acham que não é roubar, é pegar de volta, né? Desapropriar, a mesma coisa que roubar, né? O que significa roubar? Pegar a propriedade de outra pessoa, desapropriar, a mesma coisa que roubar. Aí eles vão roubar todos os burgueses, fuzilar todo mundo que discorda, vão fazer uma ditadura que vai perseguir a classe burguesa, perseguir todo mundo que eles acreditam ser a classe burguesa. O Jones Manuel fala que fascista não é um ser humano e não tem o direito à vida. Eu fiz o react no meu canal, tá? Procura aí no meu canal Jones Manuel, o react do Jones Manuel. Então, isso é sim uma perseguição sistemática e violenta que agride sistematicamente um grupo de pessoas. Então o Clayson fala, no comunismo não tem perseguição e preconceito sistemático com um grupo de pessoas. Claro que tem, tá? E tem também uma associação do Marx disso com os judeus. Então assista o meu vídeo, o que Marx pensava dos judeus. O que é? Sou eu inventando? Não. É um texto do próprio Marx chamado Sobre a Questão Judaica, que eu fiz o react. Então não adianta chiar, ficar se esperneando, porque foi o próprio Marx que escreveu. Então tá lá o meu vídeo. Por que nenhum esquerdista fala sobre esse vídeo? Não tem nenhum vídeo no YouTube de um marxista falando sobre a questão judaica. Só tem um vídeo meu, que não sou marxista. É um texto do Marx. Então vai lá. O que Marx pensava dos judeus, está no meu canal. Então não adianta. O marxismo é sim persecutório. E o comunismo é sim persecutório. Nem que seja da burguesia. Eles perseguem a burguesia e agridem sistematicamente aqueles que eles consideram como sendo a burguesia. Então, essa estratégia de classificar todos os que discordam como extremista, a extrema-direita... O que é a extrema-direita? É todo mundo que discorda deles, né? Não existe um grupo que se auto-intitula extrema-direita. Todo mundo, para eles, que discordam deles, é extrema-direita. Então eu sou libertário, sou extrema-direita, o Bolsonaro é extrema-direita, o MBL é extrema-direita, e por aí vai. O Monark é extrema-direita, por aí vai. Porque ele disse que essa é uma ideia da extrema-direita. Então, para que serve essa caracterização dos outros como extremistas? Serve para esconder o fato de que eles são extremistas. De que o socialismo é extremista, de que o comunismo é extremista. Eles não apenas querem fazer uma revolução armada, implantar uma ditadura, fuzilar todo mundo que discorda, como eles também querem acabar com todo o sistema que nós temos que sustenta a nossa civilização, que é a propriedade e o mercado. A gente já viu em todos os regimes ditatoriais soviéticos o que acontece quando você acaba com o mercado. É miséria generalizada. A gente está vendo isso aqui do lado, na Venezuela, miséria generalizada. Cuba, miséria generalizada. Coreia do Norte, miséria generalizada. Coreia do Norte é uma coisa demoníaca, absurda, um filme de terror. Nem um diretor de filme de terror imaginar o que acontece lá. Você chega lá e tem um hotel falso, com atores. Você vai você é um turista, aí você vai no museu, são atores, fingindo que são pessoas de verdade. Tem hotéis falsos, tem lugares falsos, com atores que estão lá para fingir que são pessoas de verdade, para mostrar, olha que bonito, e você só pode ir para os lugares que o governo permite. Você não pode sair da fronteira, senão você é preso lá dentro. Mesmo sendo um turista, eles te prendem lá dentro. É um filme de terror. É uma distopia de terror. No estilo 1984, não exatamente como é o 1984, mas tão abominável quanto. Uma distopia digna de filme de terror. E isso é o que o turista vê, né? E o que o turista não vê é óbvio, né? Uma população totalmente miserável, onde todos que se opõem ao governo são sistematicamente eliminados. Então, essa ideia do comunismo ser anárquico, sem Estado, ela é fantasiosa e contraditória, porque o comunismo ele acaba com a propriedade privada. Se não existe propriedade privada, não pode existir uma regra que se aplique a todos os indivíduos do que eles podem ou não podem fazer. Porque para saber o que eles podem fazer, você precisa eliminar conflitos sobre o uso de recursos escassos, porque toda ação usa recursos escassos. E para isso você precisa designar recursos escassos a proprietários.
Então, por que eu sou livre sob uma mesma regra que o Clayson? Porque eu tenho a propriedade privada desse microfone, dessa câmera, dessa camisa. E o Clayson tem a dele. Se a gente não soubesse de quem é cada coisa, como é que a gente ia ser livre, né? Eu ia pegar esse microfone e o Clayson ia dizer: não, mas eu quero esse microfone. Então a gente ia ter que sair na porrada, um ia ter que intimidar o outro, ou ter influência social, que é o que acontece com o Estado. Agora, o comunismo quer acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Sem a propriedade dos meios de produção, não pode existir liberdade, autonomia de cada indivíduo. Se não existe autonomia de cada indivíduo, existe uma autoridade acima dele, controlando os recursos no lugar dele. E, portanto, não pode ser anárquico, não pode ter ausência de Estado. Assista o meu vídeo também. Não existe liberdade sem propriedade, se quiser entender isso. Então, essa ideia de comunismo... na imaginação dos comunistas, o comunismo não tem Estado. Mas no mundo real, o comunismo é uma ditadura. Então não adianta você dizer: você fala que comunismo é ditadura porque você não conhece. Não, eu conheço, só que eu discordo. Essa ideia de que o comunismo pode ser livre é falsa. Não pode. O comunismo só vai resultar em ditadura. Eles têm essa ideia de que você precisa da ditadura do proletariado para chegar no comunismo. Só que você não vai sair da ditadura do proletariado. Você vai ficar nela até ela colapsar. Que é o que aconteceu no mundo real, em todas as experiências. Então esse pessoal, eles também ignoram dados empíricos. Todas as experiências socialistas deram errado, deram na mesma coisa: genocídio, miséria e ditadura. E mesmo assim eles acham lindo. Eles continuam, então vamos fazer mais. Ou seja, o que é isso? Pseudociência. É porque é infalciável. Deu errado, conclusão, vou fazer mais. Um experimento científico, se ele deu um certo resultado, você segue aquele resultado. Você aprende com isso. Você aprende que essas condições geram esse resultado. E principalmente se isso foi repetido várias vezes. E outra coisa, populações não são cobaias. Quer dizer, isso é uma ideia psicopata, de você tratar populações como cobaias. Vamos matar milhões de pessoas para fazer um experimento? Não é assim que se faz ciência. Ciência tem que ser feita com ética. Matar milhões de pessoas não deveria ser um experimento, mas mesmo assim foi o que aconteceu. E eles ignoram. Então eles ignoram a lógica, ignoram dados empíricos. O comunismo é o quê, então? É como se fosse uma religião, como se fosse uma fantasia. Uma fantasia que as pessoas acreditam ser real. Então, muito obrigado, ajude o canal com sua inscrição, com seu like, com seu Pix e se tornando membro. Se tornando membro, você vai ter acesso às aulas de filosofia, ética, economia, com mais de 60 aulas, então vale a pena se tornar membro. E você também, fazendo qualquer uma dessas ajudas, aí o seu like, sua inscrição, o seu Pix, você vai ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização e até a próxima.